Shalom, povo de Deus! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na sua vida, na vida da sua família. Que bom, meus amados, poder estar aqui junto com vocês para nós podermos cantar louvores ao Senhor, meditar na sua palavra e orar uns pelos outros. Que coisa boa, que momento bom. E eu queria, é aquela coisa que é óbvia, mas tem que ser dita. Por favor, não fique passivo apenas assistindo. Isso aqui é um momento que a gente para para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, abra sua boca, cante conosco, ore, interceda conosco. Você tem a oportunidade de pedir as suas orações. Nós vamos estar lendo, nós vamos estar orando por você. Mas participe. Esse é o momento de pastoreio. Está chegando até você, na sua casa, nos hospitais. Se a gente fosse abrir um espaço, eu acho que isso aí era até uma boa oportunidade. De onde é que o pastoreio está sendo ouvido, está sendo assistido? Eu creio que a gente iria se surpreender com tantos países, talvez até em penitenciárias, quem sabe, né? Então, hospitais, eu tenho certeza que em muitos hospitais, em ambientes de trabalho, onde é possível, sem atrapalhar o trabalho, a palavra de Deus ela está chegando até você agora, tá bom? Para começarmos bem, vamos começar louvando ao Senhor. Então abra seus lábios e louve ao Senhor, o Senhor é digno, tá bom? Então vamos cantar louvores aí. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh,
as trevas, Redentor, Nosso e na verdade, nossa força e paz, nas luz sobre as trevas, Redentor, nosso e na refúgio, verdade, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia.
Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Meus amados, depois de nós termos cantado, louvado ao Senhor, até o povo do mundo, né, que não conhece assim vividamente a Deus como nós conhecemos, eles falam que quem canta os seus males espanta. Mas a gente sabe que o louvor é fruto de lábios que estão exaltando ao Senhor. A gente louva porque a gente sabe o Deus que nós temos, de onde saímos, onde nós estamos e por que nós estamos. Fruto totalmente de uma graça maravilhosa. Isso a gente não deixa os nossos lábios nunca cerrados, a gente sempre tem que agradecer, não é isso? Mas a gente só não louva, mas a gente ora. Você já está acostumado com o nosso momento pastoreio e agora nós vamos orar. A gente tem sido surpreendido com tantas notícias assim que deixa a gente meio preocupado, né? Com as notícias assim que deixa a gente um pouco apreensivo. E a gente quer estar orando com você. O que é que está afligindo você? O que é que tem lhe tirado a paz? Tem feito seu coração bater mais rápido, assim, sabe? Tem lhe tirado o sono, o apetite. Eu quero dizer para você que o trono da graça, ele está com o seu caminho até ele aberto, foi franqueado pelo sangue de Jesus. Então nós iremos agora
buscá-lo, orar a Ele. E eu queria que você fizesse isso comigo. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, falar com o Senhor da vida? Ó Deus, no eterno Pai, queremos te louvar por essa oportunidade que a gente para no meio desse corre-corre da vida, do dia, para poder falar contigo. Eu sei que isso não é mais um momento de pastoreio. Isso aqui é uma agenda muito especial do Senhor, que há muitos que estão ouvindo e muitos que ainda ouvirão. Vai ouvir um louvor, vai ouvir uma palavra e vai estar orando conosco agora. Por favor, Deus, cada lar que esteja escutando a gente, possa ser recebido por uma visitação do Teu Espírito Santo. Possa ser invadido pelo Teu amor que nos constrange. Aquelas pessoas que estão desesperadas, estão desiludidas, estão apreensivas, ó Deus, como falei, o coração batendo tão forte por causa das aflições, das inseguranças. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, coloque o Teu bálsamo, que o Teu Espírito possa trazer esse povo de volta à Tua palavra e, lendo a Tua palavra, possa ser fortalecido em Ti. Meu Deus, abençoe todos os enfermos. Aquelas pessoas que neste momento agora têm alguma coisa que está incomodando, tem machucado, tem tirado a paz. Ó Deus, por favor, foste Tu que criaste todas essas pessoas, a nós todos, o corpo, Senhor. Meu Deus, Tu conheces cada parte dele. Tu sabes o que é que está provocando algum desconforto. Por isso eu te peço, vá até lá, Senhor, em cada um individualmente. E, se for da Tua vontade, estenda a Tua mão sanadora, ó Deus, para libertar desse incômodo, dessa dor. Por favor, ó Deus, abençoe todos os enfermos, todos aqueles que estão enlutados, perderam pessoas queridas. Que o Teu Espírito Santo conforte agora cada coração. As pessoas que estão endividadas, Deus, em nome de Jesus, abra portas, possa, Senhor, arrumar soluções, ou dar direcionamento de uma boa mordomia daquilo que Tu tens dado, Senhor, ao Teu povo. Meu Deus, abençoe a Sua igreja, Pai. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, espalhada em toda a face da terra. Abençoe, ó Deus. Nós somos a Tua igreja, que fomos comprados por um alto preço. Nós somos Tua noiva, Senhor, por isso tenha misericórdia de nós. Abençoe especificamente, especialmente, a Igreja Presbiteriana das Graças, a nossa igreja, que tem se mostrado uma igreja missionária, uma igreja que é militante aqui, Senhor, fazendo a diferença no nosso estado, lá em Petrolina, lá em Serra Branca, na Serra da Ladeira, lá em Triunfo, lá em Casa Amarela. Ó Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe todos os pastores, o pastor Sávio, o pastor Humberto, o pastor Jamarque, pastor Letinho, o pastor Serginho, todos os presbíteros, todos os diáconos, todos aqueles que estão, Senhor, liderando ministérios. Pai, abençoe a Tua igreja, cada casal, cada família. Ó Deus eterno, queremos Te pedir também, Pai, pelo nosso país. O nosso país, nós queremos Te dizer, Senhor, são todos os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Senhor, que esses homens possam ter o temor Teu, Senhor. Julguem com justiça, governem com equidade, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado aqui nessa terra. Salve vidas aqui no nosso país. Ó, abençoe o nosso Brasil, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu conduzas agora a leitura da Tua palavra, a meditação que nós vamos fazer agora. Fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei você, mas falar com Deus é muito bom. Quando a gente começa a orar, né?
e vai vindo tanta coisa. A gente tem tão pouca coisa que pedimos, né? Muitas vezes você pode estar pensando assim, que você é mais desafortunado do que outras pessoas, mas nós temos muito a agradecer, muito que agradecer, né? Que o Senhor nos dê a gratidão. Nós estamos estudando o livro de Números. Estamos chegando ao final, né, do livro de Números. Daqui a pouco termina a jornada do povo de Deus no deserto. São 36 capítulos, o livro de Números. E hoje nós vamos estudar o capítulo 31. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem condições de abri-la. Por favor, faça isso, para que a gente possa ir acompanhando alguns versículos ou outros, né? Que a gente possa estar lendo juntos. Afinal de contas, são 54 versículos. Então, não dá para a gente ficar lendo todos os versículos. Mas existem alguns que são bem pontuais e que fazem, assim, algum ponto de inflexão naquilo que Deus tem para falar naquele capítulo. Tá bom? Então, é sempre bom a gente ver o que é que Deus está falando com o povo de Israel. O povo está no deserto. O capítulo 30, que foi abordado anteriormente, ontem, né, nós vimos o Senhor falando sobre o voto, dizendo, olha, basicamente, se você prometeu, se você fez um voto a Deus, que você cumpra. E ele dá algumas, né, nuances, algumas ordenanças de como é que tem que ser o voto, como é que ele é feito, né? Inclusive fala, né, se a mulher fizer um voto e o marido não concordar com o voto, o marido pode cancelar o voto, enfim. Resumo da ópera aqui do capítulo 30 é esse que você já estudou. Fez um voto a Deus, você prometeu alguma coisa a Deus, faça, tá bom? E aí vem o capítulo 31. Aí acontece uma coisa interessante. Eu queria ler aqui os primeiros versículos, tá? O versículo 1 e o 2, tá bom? Presta atenção, o que é que diz isso aqui. Disse o Senhor a Moisés, versículo 2, vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois serás recolhido ao teu povo. Então veja bem, o que está aqui prenunciando aqui é que vai ser a última batalha, tá certo? A última conquista que o povo de Deus vai ter, e é interessante que é uma despedida, né? O Senhor Deus está dizendo aqui para Moisés, olha, Moisés, essa é a última batalha, tá? Vai ser a última conquista que você vai ter aqui ainda no deserto, né? Conquistando, e depois você vai ser recolhido aos seus pais, ao teu povo, né? Então, a última batalha seria contra os midianitas, né? Os moabitas. Ele começa a dizer aqui que você vai vingar. É uma vingança de Deus, então não é uma guerra política, nem uma guerra de expansionismo territorial, não. É uma guerra santa, uma guerra teológica, vamos dizer assim, um acerto de contas de Deus com aquele povo. E o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo com aquele povo? Se você acompanhou bem o pastoreio, você viu lá em Números capítulo 25 que os midianitas, eles queriam ter vitória sobre o povo de Israel. Não conseguia. Então eles tiveram a brilhante ideia de contratar Balaão, para que Balaão pudesse proferir maldições contra o povo. Não foi possível isso. Então Balaão teve uma ideia mais brilhante ainda, em dizer assim, rapaz, o povo não vai se desviar, porque eu não consigo amaldiçoá-los. Eu não consigo, toda vez que eu vou amaldiçoá-los, o Senhor Deus de Israel muda tudo em bênção. Mas eu tenho uma ideia, uma brilhante ideia. Peguem as prostitutas, as sacerdotisas cultuais e infiltrem no meio do povo de Israel, dos homens de Israel. Essas mulheres vão fazer desviar o povo. Então, eu estou fazendo uma recapitulação desse fato, porque senão você não vai entender porque Deus está vingando o povo agora, tá certo? Mas é porque aquelas mulheres, presta atenção, meus irmãos, veja como o diabo ele é astuto, né? Ele falou assim, se você não consegue vencer em batalha, então sorrateiramente infiltre
algo que pode contaminar o povo e desviar o coração do povo do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que foram mulheres, sacerdotisas cultuais, que levaram o povo a adorar Baal. Mas vejam bem, essa adoração, como eu falei, que são sacerdotisas cultuais, essa adoração era uma adoração através dos atos íntimos, né, do sexo. E isso fez com que o Senhor se irasse. Essa atitude de Israel fez com que Deus, naquele mesmo dia, enviasse uma peste e matasse 24 mil. Veja que coisa terrível, né? Aí a gente já pode ver um primeiro ensinamento, é que Números, em diversos momentos, em Números capítulo 31 não é diferente, nós vemos que uma confrontação entre a seriedade do pecado e a santidade de Deus. Deus não tolera o pecado, meus irmãos. E a gente vê também esse confronto entre a seriedade do pecado e a santidade de Deus e a importância do compromisso com a obediência. Eu tenho um compromisso com a obediência. Lembra lá o que é que Jó fala? Que eu fiz compromisso com os meus olhos. Como então eu poria esses olhos em uma donzela? Sabe? É compromisso em obedecer ao Senhor. Lembra lá de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Azarias, né? Ananias, Misael, Azarias. Eles comprometeram-se firmemente no seu coração em não se contaminar. Então, o que a gente vê aqui em Números é uma chamada do povo de Deus à percepção de que o pecado é coisa séria, é tratado de forma séria, porque ele agride a santidade de Deus. E por isso nós temos que ter um compromisso com a obediência. Então, eu quero dizer para vocês que, prosseguindo aqui, a palavra de Deus nos fala aqui, né, no versículo que o Senhor mandou que Moisés recolhesse, né, separasse o povo para a batalha, né? Então, a gente vê que Números, né, capítulo 19, ele vai começar a falar sobre esse tipo de preparação que o povo tinha que ter para as batalhas do Senhor, né? As guerras do Senhor. Então, veja bem, meus irmãos, ele manda separar 1000 homens de cada tribo. Eu achei isso interessante. 12 mil homens. Serão 12 tribos, 12 mil homens. Então, ele começa a separar esses 12 mil homens de quase 601 mil homens. Acho que foram esses os cálculos que foram feitos, lembra? Lá no início, por isso que o nome do livro é Números, né? Eles fizeram esses cálculos, tinha mais ou menos 601 mil homens. E ele pega exatamente a metade do povo, a metade da quantidade do povo que foi morto pelaquela praga por causa da desobediência, né? Por causa da peste que envolveu, porque o povo desobedeceu a Deus. Então, é interessante, eu achei interessante isso. Ele pega só 12 mil homens, muito pouco, né? Se você é um estrategista, né, e você olha assim, você vai dizer, rapaz, pouco demais, né? Enfrentar um exército com 12 mil homens, né? Então, essa é a primeira coisa. Vitória contra os midianitas, como é que ele preparou essa batalha. Depois nós vemos o tratamento, né, com os cativos que seria, né, dado nesta batalha, após a batalha. Depois nós iremos ver a purificação desse pessoal que foi para as batalhas, a divisão do espólio, né, como eles dizem aqui, a divisão da presa. E depois, por último, fechando ali os últimos versículos do capítulo 31, ele vai falar sobre a oferta voluntária dos capitães, né, dos comandantes ali das tropas que foram para a guerra. Então, é interessante quando a gente vai aqui falando sobre essa última tarefa de Moisés, logo no primeiro versículo, quando ele diz assim, olha, vá lá vingar os midianitas, né, o povo de Deus, e você, depois disso tudo, você vai ser recolhido ao seu povo. Estou voltando ao primeiro versículo só para lembrar você
uma coisa que é interessante. É a última tarefa de Moisés, mas que ele não tinha dúvidas de que seria muito bem sucedido. Era o Senhor que estava mandando. Então Moisés, ele tinha experiência com a fidelidade do Senhor. Primeira coisa, tá bom? Moisés tinha experiência com a fidelidade de Deus. Então, você recebe uma missão, olha, vai ali, cumpra a sua missão e depois disso aí você vai ser recolhido. Ele diz, olha, se Deus está mandando, é a vitória certa. No versículo 4, vocês veem 12 mil homens, a tropa que ele colocou. Só que é interessante que no versículo 6 ele diz que vai um sacerdote também, que é o Finés, né? E ele manda levar trombetas, né, para dar ele dá até um termo aqui, ó, que é o toque de rebate, né? Para o povo, quando estiver ali naquela batalha, o toque da trombeta ia dar aquele pique para o exército de Israel, entendeu? Então, é isso aqui. E ele fala que não é para trazer os espólios de guerra, né, que era para matar os homens todos, né? E se vocês forem perceber, que coisa interessante, no versículo 8, eles dizem que o povo cumpriu, né? Mataram todo o homem feito, mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Ebe, Requem, Zur, Ur, Reba, 5 reis dos midianitas. Agora, observe bem comigo. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Que coisa interessante. Se nós vimos ali que lá no capítulo 25, né, que Balaão foi contratado, ó, foi seduzido por dinheiro para amaldiçoar o povo, então isso quer dizer que Balaão não deixou a boquinha, mesmo estando com o povo ímpio, né, o povo inimigo do povo de Deus, com os midianitas. Então, como as pessoas são seduzidas, né? Balaão estava ainda no meio do inimigo do povo de Deus, né? Talvez porque recebia as suas provisões, né? Fazia as suas previsões mentirosas, sei lá, estava lá e foi morto junto com eles. No versículo 9 a gente diz que as presas, né, que o povo, os filhos de Israel levaram, todos animais, mulheres, crianças e tudo mais, só que no versículo 15, se vocês forem perceber, né? Aí ele vai contando ali até antes do versículo 15, que o povo venceu, matou todos os reis, como falei, matou Balaão, trouxe todas as mulheres, meninos, animais e tudo. E aí, quando chega no versículo 15, disse Moisés, deixastes viver todas as mulheres? A ordem era para que tivesse sido matado, porque a causa da morte, além de Balaão, né, que ter dado a ideia, a causa da morte do pessoal, da vingança, era por causa da morte dos 24 mil. E quem foi a causa disso aí? O versículo 16 diz, eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Interessante aqui, a gente já começa a fazer aquele parênteses. Deus dá uma ordem e você cumpre ela pela metade. É impressionante. Então, veja bem, meus irmãos, eu coloquei aqui que tudo que você faz, né, e você faz pela metade, é uma desobediência completa. Uma obediência parcial é uma desobediência completa diante de Deus. Então, aquele pessoal, assim como foi com Saul, vocês lembram? O profeta Samuel, né, através da ordem dada por Deus, ele falou que era para matar todos os animais, não trazer nada. Quando Samuel chega lá no arraial, começa a escutar os balidos, né, que é isso que eu estou ouvindo? Não, eu guardei as melhores coisas para sacrifício. E daí vem aquela célebre frase, né? Olha, Deus se agrada mais de obediência e não de sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, lembra? Pois é. Então, a turma, talvez assim, né, por escrutínio próprio, disse, não vou matar essas mulheres, né?
Quem sabe viu ali uma mulher bonita e são aqueles pecados que o Senhor manda que a gente se afaste e você fica com pena ou com saudade ou obedece, mas nem tanto. Uma obediência pela metade, sabe? Então é isso. Deixaste viver aqueles que criaram confusão no meio do povo? Pergunto para você, meu irmão. Você tem deixado viver aqueles pecadinhos que têm causado confusão na sua vida, confusão no meio da sua família, confusão no seu lar? É uma pergunta que Deus fez através da boca do seu profeta Moisés. Eu faço para você nessa tarde. Você está deixando viver algo que é danoso, que separa você de Deus, que quebra a sua comunhão com Deus, que destrói a sua família. Você tem deixado viver? Aí o versículo 19 nós vemos um texto assim bem interessante que começa falando sobre a purificação de saudade. Tudo isso tem assim uma simbologia, né, e aponta para algo maior, sempre assim. Então, quando ele fala na purificação, meus irmãos, lá em Números capítulo 19, ele dá todos os detalhes, como é que tem que se purificar, principalmente no livro de Levítico, né? Ele fala muito sobre isso, né? Se a pessoa tocasse no morto, ou numa pessoa morta, ou tivesse numa casa onde tivesse alguma coisa impura, alguma coisa morta, né? Isso também era uma atitude de Deus para preservar o povo, né? De doenças contagiosas, né? Contaminasse o arraial inteiro e morresse o povo todo, né? Mas nesse negócio eu vejo também a realidade do valor da santidade, de você se manter puro, se abster da corrupção do mundo, né? Como diz lá em Tiago, mesmo numa situação de vitória, o povo depois teve que se purificar. Então, isso aqui é muito interessante. Ele fala lá depois, se vocês forem ler todos esses versículos em relação à purificação, começa no versículo 19, vocês vão ver que ele começa a tudo que fosse sólido, duro, tinha que passar pelo fogo para se purificar. E o que não fosse, teria que passar pela água. Eu não posso até dizer que eu posso fazer uma inferência aqui de que eu e você, nós precisamos de purificação. Do fogo, vamos dizer, do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, e da água, que é a palavra, né? Como diz Efésios, capítulo 5, versículo 26. Rapidinho aqui, vou ler, porque é importante a gente ler, né? Porque a gente vai lendo essas purificações lá no Antigo Testamento e às vezes pensa que não há correlação nenhuma. Sempre repito que está muito distante e temporal, mas ele é muito presente, né? Na vida espiritual da gente hoje. E ele fala o seguinte, olha só, falando do amor de Cristo para com a igreja, que ele dá o exemplo do homem do amor com a sua mulher, ele diz assim que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Então, nesse momento da purificação, que vai do 19 ao 24, os versículos, ele fala esse negócio da purificação com fogo, da purificação com a água. Muito interessante, né? Então, e aí ele fala, né? Você lembra lá da novilha vermelha, pura, que não tinha tido nenhum jugo sobre ele, né? A novilha, e era toda queimada, as cinzas dela depois eram misturadas com as águas purificadoras. Então, tudo apontando para algo maior, a Cristo, né? E aí depois, a partir do versículo 25, ele começa a falar sobre a divisão da presa, ou seja, a divisão do espólio, do que foi obtido ali. E isso aqui é uma lição muito, muito, muito maravilhosa. É uma lição assim muito boa, um ensinamento muito bom, porque ali eles falam, ó, divide, o que é que recolheram lá dos inimigos? Traz tudo para cá. Vamos dividir meio a meio. Então, quem foi para a guerra vai receber uma parte do espólio. Quem não foi também vai receber também uma parte do espólio. Só tem uma diferença, né? Quem foi, né?
ele vai dar de cada 500 cabritos, ele doa um para o santuário. Quem não foi, de cada 50, doa um. Está dando para entender, mais ou menos? Então, assim, quem foi para a guerra, ele vai dar ainda a sua oferta para o santuário, mas 500, ele tira uma. Já quem não foi, 50, ele tira uma. Né? Vai dar de oferta muito mais do que quem foi. E nessa parte depois, meus irmãos, aí vocês vão ver quantos foram os jumentos, os bois, as pessoas, as mulheres. Vocês vão perceber também que ele diz assim que, olha, as mulheres que não são virgens, é para matar todas elas. Né? Eu já falei que ele faz uma referência àquelas mulheres que se prostituíram com o povo de Deus e levou a praga para o povo de Deus. Mas as que estavam virgens ainda, ele falou, não se contaminaram, não tem nada a ver com aquele processo, com aquele pecado, com aquela transgressão do povo, então vocês vão poder preservá-las, tá bom? E outro fato bem interessante, que vai do versículo 48 até o final do capítulo 31, que é o versículo 54, que fala dos capitães voluntariamente fazendo a sua oferta, independente daquilo que teria a ser, né, de 500 para 1, 50 para 1. Voluntariamente. Pelo simples fato de dizer assim, rapaz, foram 12 mil, voltaram todos. Então, eu vou dar a minha oferta ao Senhor. Quais são os ensinamentos que nós tiramos disso aqui, meus irmãos? Algumas coisas que eu pontuei aqui e eu quero compartilhar com você nessa tarde. O primeiro ensinamento é que Deus é justo. Nossa, que, né? Coisa inédita você está falando, André. Não, porque às vezes a gente esquece isso. Você já percebeu que todo mundo fala assim, Deus é fiel, mas sempre que o pessoal fala Deus é fiel, é só para abençoar. Não. Deus é fiel também quando ele diz que se você transgredir, você paga por isso. Então, se ele falou isso, ele é fiel para cumprir isso também. Porque Deus é justo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Você que está assistindo isso agora. Deus é justo e ele não ignora o pecado. Mas o melhor de tudo isso é que é um Deus cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Né? Então, não fique pensando que o pecado não vai ter as suas consequências. Né? Lógico que tem. O Senhor perdoa? Perdoa. Mas você passou 30 anos fumando, se converteu, Deus perdoou, lógico, mas o seu pulmão, você não vai respirar como uma pessoa que nunca fumou, vamos supor. A segunda lição que eu tiro é que todas essas batalhas que nós vemos do povo de Deus, atravessando o deserto até chegar na Terra Prometida, nós não temos mais midianitas, moabitas, que a gente possa guerrear fisicamente para tomar o território de alguém. Mas a gente não pode também ignorar as batalhas espirituais que nós temos. Então, eu não vou nem citar aquele famoso texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, falando sobre o revestimento, da couraça, da justiça, da armadura de Deus. Então eu vou ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, o versículo de 3 a 5, que diz o seguinte: porque, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Cristo, em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência de Cristo. Então, eu quero dizer para você que a nossa vida, assim como era o povo de Deus no deserto, ela é de batalhas espirituais, e que a gente tem que viver uma vida de santidade. Outro ensinamento, outra lição que eu tiro aqui, é daquela purificação do povo, antes de voltar a ter comunhão no arraial como um todo.
E ele fala da purificação do fogo, da purificação da água. Meus amados, que a palavra de Deus possa ser aquela lâmpada para os nossos pés, sabe? Esconder a palavra de Deus nos nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Essa eu acho que é a grande purificação com água, que é a palavra, para nos mantermos puros diante dessa corrupção do mundo. E depois ele vem, né? Aqueles despojos divididos. Talvez se eu tivesse ido, eu iria questionar, né? Por que tem que dividir de forma igualitária, né? Se esses caras ficaram aqui e nós fomos ali, diante, olhar o olho do inimigo. Mas aqui eu vejo uma grande lição de generosidade. Separou para o Senhor, separou para os levitas. Então, que a gente possa ter isso aqui. Tempo, dons, recursos, tudo para o Senhor, né? Essa mentalidade como eles tiveram, os capitães, depois de receber a vitória, de ter que isso foi fruto de graça divina e por isso nós devemos ofertar. E por último, a lição aqui. Uma obediência completa ao Senhor, meus irmãos. Uma obediência completa. Eu escrevi aqui uma coisa que eu acho interessante e eu gostaria que você prestasse muito bem atenção. A obediência parcial. Se você vive tendo obediência parcial, você corre o risco de manter vivo o que lhe vai destruir depois. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento de pastoreio. Obrigado pela tua palavra. Deus, nos ajude a nos purificar cada vez mais. Nos ajude a ser generosos. Nos ajude, ó Deus, a te obedecer completamente, ó Pai. A gente só consegue isso pela força do teu poder e do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e um abraço, meu amado. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida
vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus.